Olha, o Brasil conseguiu mais um feito histórico. Um advogado foi repreendido por fazer uma sustentação oral com voz de inteligência artificial. Aquela famosa robótica que mais parece com a moça do Google Tradutor lendo bula de remédio. E o tema, é claro, previdência. Porque se tem um tema que merece ser discutido com emoção e alma humana, é esse. Mas aí entra a máquina e o juiz perde a paciência, dizendo assim: doutora, está absolutamente repetitivo e desnecessário. Vou cortar o seu som. Não foi só o som que ele cortou. Cortou também o sonho do advogado de virar o primeiro influencer robótico da OAB. A cena já começa com um episódio de Office, versão Justiça Federal, da segunda turma recursal da Justiça Federal do Paraná, na qual o advogado anuncia que vai usar inteligência artificial e solta o play. O robô começa a falar com aquela voz reta, sem emoção, mais dura que a perícia médica do INSS negando um benefício. E olha o detalhe. O advogado ainda pediu 30 segundos adicional porque calculou errado o tempo da IA. Porque até o robô do causídico precisava de fôlego para terminar aquela sustentação. Mas olha que ironia, ele usou uma IA para falar sobre um processo de aposentadoria rural. Isso mesmo, aquela aposentadoria que exige prova do trabalho braçal, convivência familiar, tamanho da terra, fatura do leite, nota de venda de porco, selfie do milharal e uma bênção do padre da paróquia local. Só faltou pedir que o agricultor plantasse um pé de prova material. E o juiz, no final, indignado, falou assim: eu não vim aqui para ouvir gravação. Devia ter juntado no processo. E agora pega essa. Você já ouviu falar da nova companhia aérea brasileira? Não. Então presta atenção, porque ela já está fazendo sucesso internacional. O nome é Inácio Crimes Airlines. CEO Luiz Inácio Lula da Silva. Isso mesmo. Nosso presidente atua também na aviação e o diferencial da empresa é transportar condenados internacionais por corrupção. Tudo isso com passagens 100% subsidiadas por você, brasileiro, que nem passagem de ônibus consegue de graça, mas banca jatinho de bandido estrangeiro. Vamos lá? Você sabia que, agora mudando de assunto, a gente já vai voltar nesse tópico, mas eu vou passar as regras da Previdência para você entender como você foi ferrado. A reforma da Previdência 2019 diz que se você quiser se aposentar por idade, precisa ter 62 anos no caso de mulher e 65 no caso do homem. Isso mesmo. Mas não basta sobreviver até lá. Você também precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição. Porque, afinal, só viver não é suficiente. Tem que contribuir, persistir e, se possível, passar em uma provinha do INSS para ver se você lembra da sua matrícula do PIS. E agora, se você quiser se aposentar por tempo de contribuição, esquece, isso morreu em 2019. Agora, o nome do jogo é pedágio. Que pedágio, hein? Se você estava quase lá antes da reforma, tem que pagar 50% do que faltava ou 100%. E esse é o famoso. Você achou que ia escapar? Achou errado, seu otário. Me desculpa a indignação, mas eu estou indignado e me sinto um otário. Se te faltavam 2 anos, agora vai ter que trabalhar mais 3 ou 4. É praticamente uma multa por ter nascido no século errado. Antes, o valor da aposentadoria também teve aí uma mudança. Era 80% dos maiores salários de contribuições desde julho de 94. Hoje é 100%. Isso mesmo. Se você teve um salário horroroso lá em 99, parabéns, ele vai te assombrar até o último dia do seu benefício. É como aquela pizza que você comprou em 2003, fiado, e ela ainda está sendo cobrada com juros e multa e correção monetária. Ah, e o valor da aposentadoria, vamos lá, 60% da média se você tiver 20 anos de contribuição no caso de homem, ou 15% se for, ou 15 anos se for mulher. Depois, ela vai aumentando 2% a cada ano adicional, ou o excedente aos 20 e aos 15 anos que falei. Ou seja, para alcançar os 100%,
só trabalhando até os 100 milhões de anos de vida. E se você quiser se aposentar integralmente, precisa basicamente sobreviver a 2 pandemias, 3 reformas da Previdência e uma guerra civil. E o professor, a idade mínima virou 57 anos para a mulher, 60 para o homem, com 25 anos de contribuição. Isso porque o governo está muito sensível e reconheceu que educar no Brasil é sim uma atividade de risco. Dar aula é equilibrar a didática com técnicas de sobrevivência emocional, mas mesmo com essa benesse, o cálculo do benefício ainda é o mesmo. Média completa, sem choro, sem vela, sem correção. Agora, uma das pérolas mais irônicas da reforma, a aposentadoria por invalidez. Agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente, porque, claro, se você ficou inválido, pelo menos tem que ter um consolo de ter um nome chique para sua dor. E adivinha, o cálculo também mudou. Se a incapacidade não for por acidente de trabalho ou doença profissional, o valor cai. Sim, você ficou doente, perdeu a incapacidade de trabalhar e o sistema vai dizer para você: ah, mas não foi no trampo. Então, aguenta essa com 60% da média. E tem mais. A pensão por morte é 50% do valor da aposentadoria mais 10% por dependente. Ou seja, morreu, sua família vai receber um valor que mal cobre seu aluguel. E se você, filho com mais de 21 anos, já perde esse bônus aí também. A morte não é suficiente. O INSS ainda manda um recado. Seu titular faleceu, agora leva o desconto. E quer mais um tapa na cara? A regra de transição da aposentadoria por pontos. É aquela soma mágica de idade e tempo de contribuição que em 2024, por exemplo, os homens precisam de 101 pontos e as mulheres 91. E todo esse cálculo aí vai subindo todo ano. Um pontinho ali, um aqui. E é tipo aquela escada rolante. Você vai acelerando enquanto tenta subir com a sacola de mão e chinelo de dedo. E tudo isso ainda tem quem diga que o problema do INSS é o rombo da Previdência. Não é, meu amigo. O rombo está na lógica. Você faz tudo certinho, cumpre todas as regras, sobrevive nas regras, transições, na pandemia, na guerra civil e na hora de se aposentar. Precisa de perito, de advogado, de sorte e até de oração. E quase uma iniciação mística para começar pela regra do pedágio de 50%. Parece promoção, né? Tipo, contribuiu metade e leva o dobro. Mas não é. É o contrário. Essa belezura é para quem, no dia da reforma, dia 13 de novembro de 2019, emenda constitucional 103 de 2019, já tinha tempo de contribuição, mas faltavam menos de 2 anos. Aí o que o governo fez? Disse, você está perto, mas não vai escapar tão fácil. E faltava aí 1 ano, você trabalha mais 1 ano e meio. É tipo pagar o dobro do ingresso por estar na fila preferencial. Agora, se você é daqueles que estavam com um pouquinho mais longe da aposentadoria, pode ter a regra dos pedágios aí de 100%, que ele entra em cena. Faltavam 5 anos, trabalha 10, é isso. Um baita estímulo e motivação. Tipo, você é premiado com um estágio extra só porque você foi pontual. E detalhe, aqui precisa ter idade mínima também de 57 anos para mulher e 60 para o homem. Porque castigo bom é aquele que vem no combo, entendeu? E tem a regra da idade progressiva. Essa aí é mais sutil. Ela aumenta a idade mínima, tipo, todo ano. E vamos dizer aí uma escada enrolante invertida, algo nesse sentido. Você sobe, ela sobe junto. Em 2024, por exemplo, a idade mínima da mulher é 58,6 e para o homem 63,6. Em 2025 sobe mais um pouquinho. E aí o INSS dizendo assim, só mais um degrau, você consegue. E você lá com o joelho estalando, pressão subindo e o botão do elevador está quebrado. Mas calma, que ainda tem mais simples a regra de pontos. Em 2024, são 91 pontos para mulheres e 101 pontos para os homens. Como faz essa conta? Soma a idade com tempo de contribuição. Mas olha o detalhe, essa pontuação sobe 1 ponto por ano. A gente comentou dela antes. Então, se você está quase, o sistema responde, volta amanhã, ou melhor, ano que vem. É um estímulo, é um vestibular para quem só queria descansar em paz. E o INSS na conta.
Agora, vamos falar da mãe solo, que perdeu o benefício porque voltou a trabalhar. Isso daqui é uma coisa que não acontece. Se você tem pensão, você não perde a sua pensão. O que acontece é que a gente tem reduções, que veremos um pouquinho mais adiante. Então, se você já ouviu falar que a pessoa que recebe pensão e volta a trabalhar vai ser penalizada, isso é uma mentirinha que às vezes as pessoas contam. E você não deve acreditar nisso, tá? Então, e o trabalhador rural? Aquele cara que trabalha desde criança, mas aí a justiça diz que é só a partir dos 12, mesmo tendo um trabalho infantil, vai para o STF e tal, a gente entra com recurso, está bem difícil. Mas tem que provar isso com documentos que muitas vezes nem existem. Ei, cadê o contrato de trabalho de quando você plantava milho aos 14 anos de idade? Pergunta pro perito. Ninguém entende porcaria nenhuma. Meu amigo, nem energia elétrica tinha, mas o INSS quer nota fiscal da enxada. É como exigir CPF do JEC. E os benefícios de LOAS, então, aqueles para pessoa com deficiência, idosos em situações de miserabilidade. É um show à parte, o cidadão tem que provar que era miserável. Mas, se for miserável demais, capaz dele nem estar vivo, literalmente desnutrido demais, o sistema pode entender que ele não vai durar e quem sabe nega, porque ele não vai poder nem recorrer, talvez o negócio da negativa valha a pena, não é? Então, a perícia médica é outro capítulo. Já teve casos de negarem benefício a pessoas sem perna por capacidade de locomoção adaptável. Eu acredito nessa teoria, porque é tanta negativa que é tipo dizer que um peixe fora d'água que o peixe fora d'água pode respirar com um esforço consciente. Tem gente que já perdeu o benefício por melhora parcial e aí vai para a justiça e entra naquela confusão. Mesmo estando em coma, uma melhora parcial. A lógica é simples, não morreu, então volta para o trabalho. E tudo isso acontece com a fachada de eficiência do Estado, a mesma eficiência que mandou de jatinho buscar a corrupta do exterior, mas não consegue pagar o salário integral do servidor do INSS, nem atualizar o sistema do meu INSS sem travar com o meio de uma autenticação facial. Porque, de fato, às vezes aquilo não funciona. Vamos falar da cereja do bolo. A aposentadoria especial, aquela reservada para quem trabalha exposto a agentes nocivos, mas, meu amigo, se você conseguir essa hoje, meu Deus do céu, é tipo uma loteria. É mais difícil que ganhar Masterchef vendendo marmita. Porque, depois da reforma, além da prova do trabalho ser insalubre, perigoso, desgastante, você tem que atingir uma idade mínima. Sim, faz muito sentido. Sim, até quem arriscou a vida toda agora precisa esperar envelhecer e o sistema dizer, quase morreu antes? Não morreu? Agora morre depois. Hoje a idade mínima da aposentadoria especial varia conforme o grau de risco, 55 anos para quem trabalhou 15 anos exposto à atividade especial, 58 anos de idade para quem trabalhou 20 anos exposto, 60 anos para quem trabalhou 25 anos exposto. Ou seja, o mineiro que trabalhou 25 anos respirando poeira de carvão, sem enxergar a luz do sol, agora precisa esperar 60 anos para se aposentar. Quase dá para abrir uma mina própria de paciência. E o cálculo do benefício é a mesma fórmula cruel da aposentadoria comum, a média dos 100% dos salários desde julho de 94. Esquece que aquele cálculo vantajoso com exclusão dos menores salários fosse aplicável. É tudo na régua. E se você teve um mês de salário há 20 anos, aquele salário mínimo, ele vai te perseguir como dívida de cartão de crédito daquela pessoa que esqueceu de pagar, gerou juros rotativos e você, se ferrou. Agora, a belezura da nova legislação, se o cidadão acumula 2 benefícios, tipo aposentadoria e pensão, ele não recebe 2 integralmente. Ele recebe um por inteiro, o mais alto, e os outros em parcelas decrescentes. É tipo um combo aí, um promocional de restaurante, na qual você escolhe um prato, e quando você pede o segundo, vem somente a guarnição. E claro, sem sobremesa. E o mais justo, a regra do divisor mínimo, é muito justo. Aplica-se na prática e sem dó, que se o segurado tiver poucas contribuições registradas, mas quiser se aposentar por idade, o valor na média pode despencar. É o famoso, quanto menos você tem,
menos você recebe. Literalmente punem o pobre por ser pobre e o sistema dizendo se você vira... se vira. Por quê? Você deveria ter sido mais rico. E agora, o microempreendedor, esse aí ele paga o mínimo, espera o mínimo e recebe o mínimo. Só que quando vai se aposentar, ele descobre que às vezes aquela contribuição de 5% não daria direito à aposentadoria por tempo, nem aposentadoria especial, e tem que complementar. Mas ninguém avisou ele. É tipo assinar aquele streaming achando que todos os filmes que você vai ter direito, e descobre que aqueles melhores são pagos, só que é só lá no final do negócio. E, por fim, o agricultor familiar, esse é o herói invisível do Brasil. Ele alimenta o país, enfrenta lá seca, mata praga, mata geada, preço baixo, e quando vai pedir aposentadoria, o INSS exige documento com data CPF do galo e assinatura do milho. Prova de vida. Não basta estar vivo. Tem que estar vivo com a documentação de 1983 carimbada. Esse é o sistema previdenciário brasileiro. Uma montanha-russa sem cinto de segurança e quem opera o brinquedo? Um servidor que está totalmente sobrecarregado, um sistema travado e uma legislação que muda a cada feriado. E mesmo assim, tem advogado que entra todo dia no meio dessa bagunça e enfrenta isso. E aí educa o cliente, e monta um processo, e acompanha no portal. E quando o benefício sai ouve do cliente, era só protocolar, né? Então, se você é advogado previdenciário ou quer se tornar um, você precisa dominar essas regras com clareza, humor e estratégia. Não dá para ficar refém do modelo pronto, e principalmente, não dá para se perder e um sistema feito para cancelar e cansar quem tenta acertar. Agora vamos falar da passageira VIP do Inácio Crime Airlines. Da estreia foi ninguém menos que Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. Condenada por corrupção e lavagem de dinheiro, e olha que requinte, Lula não mandou Uber, não mandou táxi, não mandou nem avião de carreira. Mandou jato da FAB, um luxo. Enquanto o aposentado brasileiro espera a perícia do INSS há 8 meses, a criminosa estrangeira tem atendimento 5 estrelas com recepção presidencial. Mas não para por aí, porque tudo que está ruim pode sim piorar neste país. A justificativa oficial foi direitos humanos, porque, claro, quando alguém lava milhões, o que ela mais precisa é de acolhimento emocional e proteção internacional. O governo brasileiro abraçou essa dama, a dama da Odebrecht, como se fosse uma refugiada de guerra. A mesma Odebrecht que já fez mais estrago na América Latina do que furacão com nome feminino. E o Peru? O Peru ficou putaço, a população tá aqui com o Brasil. O presidente do Congresso deles cancelou até a visita para o Brasil por causa desse rolo aí. E com razão. Imagina, você convida o vizinho pro churrasco e ele descobre que você está escondendo lá o bandido que assaltou a casa dele. E ainda servindo a picanha. Isso é uma sacanagem danada. Enquanto isso, aqui no Brasil, o show de horrores previdenciários continua em cartaz. O melhor filme do momento, mais de 9 milhões de aposentados sendo roubados, descontados indevidamente entre 2019 e 2024, com mais de 6 bilhões de reais evaporados. Sim, evaporaram no débito automático. O cidadão nem sabia que estava pagando. E assim, como se tivesse assinado o combo do INSS. Globoplay, Netflix e Associação dos Amigos Invisíveis do Brasil. E não foi pouco, foi 30 pila, 50 reais e 90 conto. Por mês sendo retirados da conta dos mais pobres, sem autorização dos mais vulneráveis, sem aviso e sem ninguém para prestar conta. Um ex-diretor autorizou 142 milhões em descontos suspeitos. E detalhe, o escritório do filho dele recebeu mais de 5 milhões nesse período. Coincidência? Claro. Igual ganhar na loteria 2 vezes na mesma semana com os mesmos números. O INSS virou a Amazon dos golpistas. Você entra no app e tem uma assinatura nova todo mês. Só que em vez de receber uma caixa com produtos, você recebe uma notificação com desconto misterioso, na qual aquele segurado que tem medo e não conhece a tecnologia
tem medo que o benefício dele seja cancelado por reclamar. Para cancelar você, precisa entrar lá no INSS. Uma novena também para Nossa Senhora dos Benefícios Perdidos pode ser que te ajude. E se o aposentado reclama, vem aquela resposta pronta: estamos apurando. Apurando com uma lupa de brinquedo, né? Porque faz tantos anos que estão apurando e nada muda. É como dizer que vai fazer uma dieta e depois vem aquela notificação de que você esteve no rodízio. Então, intenção até tem, mas a prática é uma piada. E para contestar o desconto, você tem que usar o Meu INSS, um aplicativo mais complexo, que é a declaração de imposto de renda, tem que clicar no sininho, entender os códigos misteriosos, interpretar a tabela e pedir uma análise. Tudo isso enquanto o celular trava e a internet cai. É tipo um videogame da burocracia. Se errar etapa 0, volta para estaca 0. Ah, então, agora vamos falar da Controladoria Geral da União, que disse que vai parar para investigar. Palmas. Mas, do jeito que anda, essa investigação vai terminar só depois do próximo censo. E, enquanto isso, o aposentado já vai colecionando descontos indevidos, como se fosse um álbum de figurinha da corrupção da Copa do Mundo. Aquela foi bonita, muito bonita também. E, se eu não me engano, o governo era um mesmo desses que estão aí hoje. Não que os outros não possam ter errados, mas é muita cagada para um tipo de partido só. E o mais curioso é que, enquanto a Inácio Crimes Airlines inaugura sua primeira rota com destino internacional vergonhosa aqui para o Brasil, o passageiro da vez que é prejudicado é sempre o mesmo, é o aposentado. Por quê? Ao invés de jato da FAB, ele pega a fila. Ao invés de conforto, ele pega a senha. E em vez de assento reclinável, ele ganha desconto no benefício. Agora imagina você que trabalhou a vida toda, acordou cedo por 35 anos, contribuiu certinho, sonhou com uma velhice tranquila e quando finalmente se aposenta, o INSS recebe te matricular sem aviso num clube de descontos misteriosos. Meus parabéns, você acaba de virar sócio ouro da Associação Nacional dos Enrolados e Lesados Previdenciários. E tudo começa com aquele descontinho inocente de R$19,90. Parece pouco, eu sei, mas multiplica isso por 9 milhões de aposentados. E o resultado é um escândalo de proporção olímpica. Se fosse campeonato de corrupção silenciosa, o Brasil levava ouro, prata, bronze e ainda dava entrevista dizendo que foi um mal entendido. É complicado, meus amigos, mas isso, como eu falei, nem tudo que está ruim não pode piorar. Não para por aí. Além desses descontos, tem os famosos benefícios em análise. Esse é clássico. O segurado ele entra com aquele pedido, pensando, eu vou me aposentar. O sistema responde com aquele status que já virou bordão, em análise. Só que análise é um conceito filosófico teórico que ninguém entende, que pode ter aplicações subjetivas, mesmo tendo o princípio da legalidade aplicado, dizendo que é 60 dias, utilizar no tema 63 no 240, podendo prorrogar esse período de formas estratosféricas. Pode durar 30, 60, 90 dias ou uma encarnação inteira. Buda já reencarnou 3 vezes, o benefício dele ainda está aguardando o despacho inicial. Enquanto o benefício do cidadão não sai, ele vai sobrevivendo de favor, ajuda de parente, ou vendendo micro-ondas para pagar a conta de luz e economizar no próximo mês. Mas olha o lado positivo. Pelo menos ele não está sendo extraditado de jatinho, já que esta é uma vitória para nós, brasileiros. E se você acha exagero, todo exagero tem limite. Segura essa. Tem beneficiário recebendo comunicado do INSS para devolver valores pagos indevidamente que foram pagos por erro próprio. E a pessoa, na boa fé, recebeu aquele valor e sente que não conseguirá mais devolver. É tipo receber um Pix errado e, em vez do banco corrigir, pedir para a pessoa usar o dinheiro e depois mandar devolver. É uma inversão de valores. Eu entendo que deveria vir pelo menos um processo administrativo, e muitas vezes não ocorria, eles suspendiam. Então, a pessoa ia com o advogado e conseguia muitas vezes reverter a situação. O advogado previdenciarista sofre porque quem atua nessa área precisa lidar com cliente indignado, sistema travado, servidor mal-humorado e portal que mais cai no país, tipo servidor de MMO gratuito. Defender direito previdenciário no Brasil é tipo fazer origami em papel molhado. Exige técnica, paciência, muito chá de camomila. E não só isso. A jurisprudência muda mais que o humor de adolescente. Entenderam a pressão? E o que valia ontem, hoje está suspenso, o que era tese sólida virou exceção, e a exceção, é claro, agora é regra. É como jogar futebol com um juiz bêbado, você não sabe se vai ter pênalti ou se ele vai apitar o fim do jogo no meio do segundo tempo.
Agora, respira e segura firme. Por quê? Nem tudo que está ruim não pode piorar. Temos o bônus do PJR em muitos estados ainda, em muitos tribunais. PJR, sistema lindo, leve e totalmente travado. Você tenta protocolar inicial, o sistema cai. Tenta de novo, ele diz que já foi, mas não aparece nem no andamento, não aparece lá no andamento. Aí você liga no fórum e ouve, tenta mais tarde, doutor. É como pedir atendimento na operadora de telefone, cair no looping do robô e reclamar lá, e daí dá o digite 1 para se arrepender de ter nascido, digite 2 para não sei o que, e enfim, você não consegue resolver até que algum milagre aconteça. E mesmo assim, o advogado previdenciarista segue firme, porque sabe que por trás de cada processo tem um ser humano esperando com dignidade. E não por uma passagem de cortesia na nova frota do luxo do crime institucionalizado. E enquanto tudo isso acontece aqui no Brasil, tem gente dizendo que o Brasil está melhorando. Melhorando para quem, meu Deus? Melhorando para o piloto da FAB, que agora faz ponte aérea internacional para bandido? Ou para a Associação Fantasma, que virou um modelo de negócio? É uma franchising, um negócio que você vai replicar? Cobra sem oferecer serviço, não presta nota fiscal, e o cara que vende na Shopee se ferrando para emitir nota. E ainda tem aquele débito automático do INSS. O país está tão surreal que se Kafka e Orwell escrevessem livros juntos, conseguiriam imaginar pequena parte disso, nem metade. E aqui, quem comete crime ganha jatinho, quem trabalha 35 anos ganha protocolo. Gostou dessas verdades que eu te contei hoje? Então não para por aí e se prepara, porque aqui a gente não tem medo de falar o que precisa ser dito, com ironia, com inteligência, e principalmente com a prática real da advocacia previdenciária. Eu sou Marcos Krieger Filho, ex-estagiário da Procuradoria do INSS, advogado com mais de 9 anos de atuação exclusiva em Direito Previdenciário, estudante de concursos públicos e professor no curso Previjet, disponível no site www.previjet.com.br. Se você é advogado, estudante ou alguém que quer aprender mais sobre o processo administrativo previdenciário, acesse esse site, garante sua vaga nesse curso. Venha aprender comigo a como lidar com esse caos previdenciário e, claro, se inscreve nesse canal, curte o vídeo, compartilha com quem precisa ouvir essas verdades com humor e um toque de indignação. Um beijo.